E abrindo aqui o Evangelho, caiu o emprego da riqueza. É o capítulo 16, item 11. Não podes servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança. Vós a quem o amor de outro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pela cobiça da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, ecônomo, infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor no próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade, está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, fazes mais do que um pouco do que te é necessário. Porquanto o que necessitas ainda é supérfluo. Gente, esse trecho é um pouquinho bem longo o capítulo, né? Esse parágrafo, porque esse item da riqueza, que ele vai o item 11, 12 e o 13. Então nós vamos parar por aqui, né? E vamos pedir assim aos amigos para fazerem a leitura completa, para que possam ter um entendimento melhor do que vem dizer o emprego da riqueza, esse item, né, tão esclarecedor para nós, para que nós assim possamos dar, né, um bom destino ao que temos, né, auxiliando aqueles amigos, e como diz aqui a lição, não com o que sobra, né, mas colocando aquele sentimento, fazendo aquela caridade com sentimento, colocando o coração, né, olhando para o próximo como verdadeiro irmão. Porque quando a gente é o próximo, ou como não às vezes com o olhar de um irmão, mas como a nós mesmos, nós vamos dar o melhor que nós gostaríamos de receber. Então, um pequeno esclarecimento aqui, né? Então, procuremos assim fazer a leitura toda. Tá? É o capítulo 16, o item 11, 12 e 13, para melhor entendimento. Então, vamos assim elevar os nossos corações a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, pedindo o amparo, a intuição, o envolvimento nesta noite, Pai querido, onde iremos dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. Que o nosso amigo Sérgio aqui, que irá nos trazer o entendimento da lição desta noite, possa sim, Pai querido, ser amparado e intuído pelos bons amigos espirituais, e que ele possa nos trazer o estudo de forma assim que cada um de nós possa tirar o melhor aproveitamento e compreensão para o nosso lar. Que a Tua presença envolva os nossos lares, envolva os nossos familiares, banhando assim, Pai, de bênçãos de amor, de paz, de união, compreensão e principalmente, Pai querido, de harmonia. Que nós possamos então, com a Tua permissão, iniciarmos o estudo desta noite. Abençoa-nos a todos nós, Pai querido, encarnados e desencarnados. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons amigos espirituais. Que assim seja. Sérgio, meu amigo, uma boa tarefa para você. Só levantar a mãozinha que eu já estou te passando. Que Jesus te abençoe, meu amigo. Obrigado, Elô. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Roberto. Aqui estamos mais uma vez na nossa salinha de estudos para continuarmos o estudo dessa obra tão importante que é o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa obra que Kardec recomendou
fosse a primeira a ser estudada por aqueles que estão começando o contato, a busca do conhecimento do Espiritismo. Mas não apenas para os principiantes, essa obra é importante. Essa obra traz também um conteúdo filosófico da doutrina muito importante para aqueles que já estão há mais tempo nesse estudo, há mais tempo se aprofundando, procurando se aprofundar nesse conhecimento. Então é uma obra muito valiosa, muito importante, e que nós vamos então hoje continuar o estudo. Nós estamos no item 93, conforme está fixado aí no banner, que é Identidade dos Espíritos. Vamos ver o que Kardec tem a nos esclarecer sobre esse assunto. Diz ele: já que se encontram todos os defeitos da humanidade entre os espíritos, a astúcia e a falsidade também se fazem presentes no meio deles. Existem espíritos que não têm nenhum escrúpulo em se denominarem com os nomes mais respeitáveis, para inspirarem confiança. É preciso, pois, não acreditar de uma maneira absoluta na autenticidade de todas as assinaturas apostas nas comunicações. Bom, então nós sabemos, né, já estudamos isso aqui em outras oportunidades, que os espíritos nada mais são do que os homens que viveram na Terra. Eles fazem parte da humanidade terrena. A humanidade terrena é composta de seres que ora se encontram no mundo espiritual, ora se encontram aqui na Terra, reencarnados na vida corporal. Há uma troca de posição constante que Kardec, até no livro A Gênese, ele compara um aeroporto, ao movimento de um aeroporto. Diariamente espíritos chegando e espíritos partindo, que se dá às desencarnações. Então os espíritos são nada mais que os homens aqui da Terra, né, que compõem a humanidade terrena. Então todos os defeitos que nós ainda sustentamos como espíritos ainda muito imperfeitos, num nível de inferioridade bastante acentuada no campo da evolução, todos esses defeitos eles se acham presentes também no meio dos espíritos. Não é pelo fato do espírito deixar a vida física, ô Rogério, você também, tudo de bom, pelo fato do espírito deixar a vida física, que ele vai se tornar um espírito mais depurado. A desencarnação não tem essa força, né, de operar essa transformação. O espírito deixa a vida corporal, deixa aqui o mundo terreno e vai para o mundo espiritual, retorna ao mundo espiritual, tal como ele se apresentava aqui na Terra. Então todos os defeitos, todos os vícios, todas as imperfeições que nós sustentamos aqui, que nós vemos aqui na humanidade encarnada, nós vamos encontrar também entre os espíritos, entre a humanidade desencarnada. Então, assim como existem pessoas, homens aqui na Terra, sem escrúpulos, como diz Kardec, que mistificadores, que se passam pelo que não são, muitas das vezes até utilizando nomes de outros homens respeitáveis, para inspirarem confiança e obter algum tipo de vantagem, também entre os espíritos isso acontece. Há espíritos que se denominam, se apresentam em comunicações com nomes respeitáveis, querendo ganhar a confiança daqueles que recebem a sua comunicação. São os espíritos mistificadores, alguns. Outros, pura e simplesmente brincalhões, espíritos zombeteiros, enfim. Há espíritos que procuram se passar por outros que, na verdade, eles estão até longe de alcançar
em nível de moralidade, de intelectualidade. Então, como diz aqui Kardec, é preciso não acreditar de modo absoluto, de olhos fechados, na autenticidade de todas as assinaturas que são colocadas nas comunicações. É preciso que a gente tenha sempre isso em mente. Não podemos aceitar de olhos fechados, sem um exame mais aprofundado, sem passar pelo crivo da razão. A assinatura é o nome de um espírito que esteja numa comunicação. Ô Francis, que bom você estar aqui, tudo bem? Por causa disso, porque há espíritos que são mistificadores, que procuram se passar com nomes ilustres para ganhar a confiança daqueles que estão lendo suas comunicações e mistificarem, imporem suas ideias que nem sempre ou quase nunca correspondem à realidade. Então essa é a primeira advertência que Kardec nos faz, né? Não acreditar de modo absoluto, de olhos fechados, nas assinaturas que são colocadas nas comunicações. Acreditar de modo absoluto que seja realmente aquele espírito porque está se passando ali o comunicante. Vamos seguir então, 94, item 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. Ela, frequentemente, é impossível de se constatar, principalmente quando se trata de espíritos superiores, antigos em relação a nós. Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nomes para nós. Então, para fixar as nossas ideias, eles podem usar o nome de um espírito conhecido, que pertence à mesma categoria que a deles, de tal forma que, se um espírito se comunica sob o nome de São Pedro, por exemplo, nada prova que seja exatamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele, como pode ser um espírito da mesma ordem, ou ainda um enviado por ele. A questão da identidade é, neste caso, totalmente secundária e pueril, dar-lhe importância. A natureza do ensinamento é o que importa, se é bom ou mal, digno ou indigno do personagem que o assina. Ele o aceitaria ou desaprovaria? Eis aí toda a questão. Muito bem. Então, a identidade do espírito numa comunicação mediúnica, como diz aqui Kardec, é uma das grandes dificuldades daqueles que se dedicam à prática espírita. Porque o espírito, ele não traz uma carteira de identidade, ele não traz firma reconhecida nas suas comunicações. Então, é impossível de se constatar assim à primeira vista, de modo absoluto, a autenticidade de uma assinatura numa comunicação mediúnica. Principalmente, como diz aqui Kardec, quando se trata de espíritos mais elevados, espíritos mais antigos em relação a nós, espíritos que viveram em outras épocas, pertenceram a outras gerações, que nós não o conhecemos quando estiveram reencarnados aqui na Terra. Então, nesses casos, né, como por exemplo, vem uma comunicação assinada por Sócrates, por exemplo. Ninguém aqui conviveu com Sócrates. Sócrates, por sua vez, também não deixou escritos oralmente por seus seguidores. Então, fica difícil nós fazermos uma comparação, uma constatação de que se trata realmente desse espírito. Como diz Kardec,
são espíritos superiores, o que por si só já nos dificulta, né? Porque tem uma outra linguagem, tem uma outra ordem de ideias, diferentes das nossas, ainda bastante inferiores, né, do nosso nível. E como são muito antigos, viveram em outra época, muitas das vezes com um vocabulário um vocabulário que hoje já não se usa, né, que já não é mais um vocabulário usual, então fica difícil se constatar a autenticidade da identidade desses espíritos. E essa então é uma das grandes dificuldades da prática espírita, principalmente da comunicação mediúnica, é a constatação da identidade do espírito. Além disso, acontece uma outra circunstância, explica aqui Kardec. Muitos espíritos se manifestam, eles têm nomes que para nós são desconhecidos, espíritos que não fazem parte da história da humanidade. E para que eles possam trazer suas ideias, né, que eles possam fixar essas ideias nas nossas mentes, é-lhes permitido utilizar o nome de um espírito da mesma categoria que eles, para que então possa trazer então essa comunicação. E Kardec cita o caso, por exemplo, de Pedro, que foi um dos seguidores de Jesus mais próximos, né? Pedro esteve com Jesus praticamente em todo o seu apostolado aqui na Terra. Acompanhou Jesus nas suas pregações, nos seus ensinamentos, naqueles fatos produzidos de cura, de afastamento de espíritos perturbadores, que ficaram conhecidos como milagrosos, fenômenos milagrosos. Pedro era um dos apóstolos mais presentes nesses momentos. Esteve com Jesus no Monte Tabor, quando houve aquele fenômeno de aparição de Moisés e de Elias perante Jesus. Enfim, então Pedro, muitas das vezes, pode acontecer de um espírito se apresentar com o nome de Pedro, sem que seja necessariamente o apóstolo Pedro, né? Aquele que nós conhecemos e que tem uma presença marcante no Evangelho. Pode ser, muitas das vezes, um espírito da mesma ordem, da mesma elevação, que por não ser conhecido, para que a sua mensagem possa marcar mais, né, ele se apresenta com o nome de Pedro. Isso naturalmente com autorização de Pedro, né? São espíritos elevados, ele não estaria mistificando. É um espírito da mesma envergadura de Pedro que se apresenta então com o seu nome para se tornar mais conhecido, para que a mensagem tenha uma outra dimensão, um outro peso. Então isso também é possível. Ou em muitos dos casos até é um espírito que foi o próprio espírito mais elevado que o enviou para dar uma mensagem por ele, né? No caso de Pedro, por exemplo, pode ser um espírito que Pedro tenha dado a missão, né, a tarefa de se comunicar por ele, e se apresenta então com esse nome. Como são espíritos de alta envergadura, espíritos elevados, repito, tudo isso se dá com a concordância daquele cujo nome se faz constar na mensagem. Não se trata de um processo de mistificação, de um processo de brincadeira, né? Mas uma situação que é autorizada pelo próprio espírito para dar àquela comunicação um maior peso, chamar mais atenção. Exato, Elô, nós vamos chegar aí nesse próximo trecho, né? Nesse finalzinho aí do item, quando Kardec diz: a questão da identidade é, neste caso, totalmente secundária, e seria pueril dar-lhe importância.
A natureza do ensinamento é o que importa, se é bom ou mal, digno ou indigno do personagem que o assina. Ele o aceitaria ou desaprovaria? Eis a questão. Então, o que importa, na verdade, é o conteúdo da mensagem. É saber se aquele espírito cujo nome aparece como signatário da mensagem, sendo um espírito conhecido de alta envergadura, se ele assinaria aquela mensagem, se ele avalizaria o que está dito ali, endossaria o conteúdo daquela mensagem. Isso é que é importante. Então é isso que nós temos que verificar. Porque, como nós dissemos, espírito não tem identidade, não tem firma reconhecida em cartório, então nós estaremos sempre sujeitos à dúvida, sempre sujeitos a essa dificuldade quanto à identificação do signatário da mensagem. Então é preciso avaliar a mensagem, o conteúdo dessa mensagem, saber se é compatível com o que aquele espírito, cujo nome consta como signatário, se esse espírito, se essas ideias, se esse conteúdo da mensagem é compatível com o adiantamento daquele espírito. Exato, tem mensagens do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns, a mesma mensagem com as mesmas características, né, que Kardec traz, e uma é assinada por Jesus, outra é assinada pelo Espírito de Verdade, comprovando que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, né? Então, a questão da identidade dos espíritos, ela não é o mais importante. O que realmente nós temos que nos preocupar é o conteúdo da avaliação. E no Livro dos Médiuns, no final, no último capítulo do Livro dos Médiuns, Kardec traz uma coletânea de mensagens apócrifas, mensagens que não são autênticas, com assinaturas de espíritos de alta envergadura, inclusive o próprio Cristo. E ele procura mostrar o que com isso? Procura demonstrar como a mistificação, o processo mistificador, ele acontece, né? Como ele é possível. E Kardec traz então essas mensagens de conteúdo e ideias muito duvidosas, com assinaturas de espíritos de alta envergadura, demonstrando que nem sempre o signatário daquela comunicação é o espírito que está sendo ali nominado como o seu autor. Então, o conteúdo da mensagem é o fundamental. É preciso se analisar se aquele signatário assinaria essa mensagem. Como, por exemplo, o caso aí que Kardec nos traz, né, que ele cita como exemplo de Pedro. Se a mensagem vem assinada por Pedro, é preciso que nós analisemos o seu conteúdo, as suas ideias, o ensinamento que ela nos traz, e vermos, pelo que nós conhecemos de Pedro, se ele endossaria aquelas ideias, se ele aprovaria o que está escrito ali. É assim que nós podemos nos certificar quanto à identidade dos espíritos. Não há outra maneira. É pela análise do conteúdo da mensagem. Tá ok até aqui? Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma coisa que não tenha ficado muito clara? Vamos usar a área de texto aí, gente, né? Ajudando no estudo. Bom, então vamos... Qualquer coisa é só colocar aí na área do texto. Vamos então para o item seguinte, que é o item 95 ainda, falando sobre a identidade dos espíritos. Diz Kardec: a identidade é mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais se conhece o caráter e os hábitos, visto que é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela,
mais seguramente e frequentemente de uma maneira incontestável. Então, quando se trata de um espírito nosso contemporâneo, que nós conhecemos as suas ideias, conhecemos os seus textos, se ele deixou algum texto, né? Os seus hábitos, o seu modo de falar, de escrever, fica mais fácil nós constatarmos a autenticidade dessa assinatura, porque nós conhecemos o espírito, sabemos como ele pensa, sabemos o seu estilo, a sua maneira de escrever, de externar sua opinião, então fica mais fácil nós constatarmos se é realmente o espírito que ali está assinando a mensagem. Aqui uma observação do França. 2 correntes no movimento espírita. Uma diz que o espírito de verdade era Jesus, outra que seria uma pleia de espírito superior. Qual é a sua opinião sobre essa divisão? Ô França, eu acho que isso aí não tem motivo para ter dúvida, né? Isso é uma divisão que não tem sentido, né? Porque foi o próprio Kardec quem diz na Revista Espírita que o espírito de verdade é uma individualidade. Ele diz que o espírito de verdade não é uma coletividade de espíritos. Ele diz que é a identidade de um espírito. Então essa ideia de que seria um coletivo de espíritos, isso está contra o que o próprio codificador declarou, né? Isso aí depois eu posso verificar até qual é o ano e o mês da Revista Espírita. Porque fica muito claro, né? Não tem... Kardec diz lá com todas as letras. O espírito de verdade não é uma coletividade de espíritos. Trata-se de uma individualidade, de um espírito. Então, não há o que nós discutimos. Não sabemos com base em que surgiu essa ideia de que o espírito de verdade seria uma coletividade de espíritos. Não sei, mas seja lá como for que a ideia tenha sido lançada, Kardec desmente essa ideia, já desmentiu já na época, lá na Revista Espírita, lá atrás, há muito tempo. Exato, Francis. Então a gente tem que ficar com o entendimento de Kardec, né? Porque ele é que se relacionou com o espírito de verdade, não fomos nós. Como é que nós vamos querer contestar Kardec? Dizer, não, Kardec está equivocado, era uma coletividade de espíritos. Isso não faz sentido, né? Eu também acho que pode ser sim, porque esses rustanistas, né, eles têm uma ideia totalmente deformada do espiritismo, né? Uma ideia com um ranço católico ainda muito forte, muito presente. Bom, vamos fazer o seguinte, olha, vocês me dão 30 segundos, só para eu ver, para eu conferir aqui qual é a Revista Espírita. É rapidinho. Porque eu já fiz um estudo sobre isso, a pedido de uma casa, que me pediu para fazer, e eu pesquisei bastante sobre isso. Então, eu acho que, para mim, não tem como ainda se discutir isso. Olha, a Revista Espírita é de julho de 1866. Julho de 1866. Kardec diz, com todas as letras, a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um, e pode ser considerada como nome próprio. Ela é específica no Evangelho. De resto, esse espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderaram indevidamente desse título. E ele fala em outro trecho da mensagem que o espírito de verdade não é uma coletividade de espíritos, é uma individualidade, é um ser, é um espírito. Revista Espírita de julho de 1866.
Então, se é o próprio Kardec que fala, eu acho que não tem como nós ficarmos ainda, né, questionando isso, né? Bom, vamos voltar. Ok, Francis? Ô, Roberto? Você pode depois verificar. Procura na Revista Espírita, julho de 1866. Bom, vamos então seguindo então, o nosso tema, né, de hoje, que é a identidade dos espíritos. Então, quando se trata de um espírito com quem nós convivemos, de um modo ou de outro, de um espírito que nós conhecemos as suas ideias, sua maneira de pensar, sua maneira de se expressar, é mais fácil nós constatarmos a veracidade daquela assinatura, porque nós já conhecemos as características, a personalidade daquele espírito. Mas quando se trata de um espírito já mais antigo, que nós não tivemos contato, não conhecemos bem as suas ideias, fica realmente mais difícil. E um exemplo disso aí, dessa comprovação da identidade dos espíritos, surgiu quando do lançamento do primeiro livro de Humberto de Campos, que foi, se não me falha a memória, Cartas e Crônicas, não, Crônicas de Além-Túmulo, acho que foi Crônicas de Além-Túmulo, que se apresentou, o espírito assinou como Roberto de Campos. E suscitou grande dúvida. Depois ele passou a usar o nome de Irmão X, porque sua família, teve aquele caso conhecido, né? A família entrou na justiça querendo direitos autorais, dizendo que tinha sido usurpado o nome de Humberto de Campos. Então, para evitar qualquer tipo de alimentar-se esse conflito, ele passou a assinar Irmão X. Mas o primeiro livro ainda vem assinado como Humberto de Campos. E quando surgiu o livro, surgiu também algumas dúvidas, né? Algumas pessoas contestadoras, dizendo que como é que se poderia afirmar que era Humberto de Campos. E aqueles escritores mais próximos dele, que o conheciam, que sabiam sua maneira de escrever, conheciam o seu estilo, dissiparam essa dúvida, né? Disseram, não, é Humberto de Campos sim. Tem até um dos escritores que disse que ele não conhecia nada de espiritismo e, exato, o conteúdo foi analisado, o estilo, né, o modo de escrever, foi tudo analisado. Por quê? Porque aqueles escritores tinham convivido com Humberto de Campos, conheciam a obra de Humberto de Campos. Então foi fácil identificarem Humberto de Campos naquela obra. Tem até um deles, eu me esqueci agora o nome dele, que fez uma afirmação que ficou conhecida na época, né? Ele não entendia, não conhecia nada de espiritismo, não acreditava, mas quando foi perguntar a ele se ele acreditava que aquele ali era realmente Humberto de Campos, ele disse, olha, não sei nada de espiritismo, não acredito nisso, não sei o que é mediunidade, o que é nada disso. Só sei que é Humberto de Campos. Como eu não sei, mas que é Humberto de Campos é. Então, comprovando que quando é um espírito que se tem conhecimento do seu estilo, das suas ideias, fica mais fácil de se asseverar a autenticidade da assinatura. E uma outra hipótese que também Kardec nos traz aqui. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa. E é lógico que se busque constatar a identidade. Entretanto, os meios que geralmente se empregam para esse fim, aqueles que só conhecem o espiritismo imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir o erro. Então, quando nós temos uma mensagem de um parente, de um amigo íntimo, é mais fácil também nós certificarmos a autenticidade daquela assinatura. Por quê? Porque nós convivemos com essa pessoa, né, aqui na Terra, enquanto ela esteve reencarnada. Conhecemos suas ideias, seu modo de pensar. Exato, no caso das cartas psicografadas por Chico, né, em que as mães reconheciam naquelas cartas a presença de seus filhos desencarnados, pelo modo como eles se expressavam, pelo jeito em que eles colocavam as suas ideias. Então fica mais fácil quando se trata de um parente ou de um amigo.
o espírito ele externa ali naquela mensagem a sua personalidade, e com isso é mais fácil se buscar, se constatar a identidade, a autenticidade daquela assinatura. Bom, vamos seguir então com o outro item, o item 96. Diz Kardec: o espírito revela sua identidade por uma infinidade de circunstâncias que ressaltam das comunicações, onde se refletem seus hábitos, seu caráter, sua linguagem e até suas locuções familiares. Quer dizer, é o que nós estamos falando aqui, né, desde o início do nosso estudo. A identidade do espírito, ela é revelada não pelo nome com que ele se apresenta naquela comunicação, mas principalmente pelas circunstâncias que envolvem aquela comunicação, né? O modo como ele fala, né? Como ele se dirige às pessoas, as suas ideias, a sua linguagem. E como ele diz aqui, até muitas das vezes locuções familiares, espíritos que têm determinados hábitos, né? De determinadas frases que se expressam com elas na comunicação. Então, fica mais fácil, desse modo, se constatar a identidade. É assim que nós podemos nos certificar quanto à autenticidade da assinatura que é aposta numa comunicação. Diz ainda Kardec: ela ainda se revela, a identidade dos espíritos, pelos detalhes íntimos, de que ele fala espontaneamente com as pessoas pelas quais tem afeição. Essas são as melhores provas. Quer dizer, então é um outro meio de nós também nos certificarmos quanto à autenticidade da assinatura. Quando o espírito traz algum detalhe íntimo, né? Alguma coisa que apenas no ambiente familiar era conhecido, ou que apenas a pessoa a quem ele dirige a comunicação conhecia. Então é uma prova também inconteste. Se o espírito traz um dado que era desconhecido, né, que ninguém conhecia, e ele traz esse dado, prova também que a autenticidade da sua identidade. Prova que é ele, porque se ele apenas conhecesse esse dado, essa circunstância, esse fato que possa ter ocorrido, que ele possa ter vivenciado, então não resta dúvida de que é ele. Continua ainda Kardec: entretanto, é muito raro que o espírito satisfaça as questões diretas que lhe são endereçadas a esse respeito, principalmente por pessoas que lhe são indiferentes e que o fazem por curiosidade ou como prova. Quer dizer, o espírito, ele não gosta de ser testado, né? Isso aí Kardec, no Livro dos Médiuns, também deixa isso muito claro, né? Ele ressalta bastante isso. O espírito não gosta de ser testado, que as pessoas façam perguntas, que peçam determinados fatos, determinadas circunstâncias, apenas com o intuito de identificá-lo. O espírito, geralmente, se for um espírito sério, né? Um espírito que venha se comunicar, ele quer que a sua comunicação tenha algo de útil, que ela seja proveitosa para alguém. Então, ele não vai se submeter a passar por esse teste. Ele não gosta disso, né? Então, é preciso também que se tenha esse cuidado quando se indaga dos espíritos determinada circunstância, né? Se o espírito perceber que se está querendo colocá-lo em prova, ou que se está indagando apenas por curiosidade, ele realmente não vai gostar e pode aí até não mais se comunicar. Pois é o mesmo que nós chegarmos a uma pessoa de relevância, né? Um cientista, por exemplo, no nosso meio, pegar um Divaldo Franco, que é uma pessoa ocupadíssima, com 1001 tarefas,
cheio de missões a desempenhar, e nós procurarmos ele para fazermos perguntas, questões, abordarmos, como se diz comumente na linguagem popular, abobrinhas, né? Ele realmente não vai ficar satisfeito, né? Ele tem seus afazeres, suas obrigações a serem satisfeitas. Então ele não vai querer perder tempo com futilidades, com coisas sem importância. E assim acontece com o espírito. O espírito no mundo espiritual, ele, se for um espírito que está querendo crescer, um espírito que já tenha alguma conquista, ele tem uma série de tarefas, ele tem obrigações, deveres que ele assume perante seus superiores, perante aqueles espíritos mais elevados. E ele precisa se desempenhar dessa tarefa. Então ele não pode ficar perdendo tempo com comunicações fúteis, comunicações apenas para satisfazer a curiosidade, para colocá-lo em prova. Então, provavelmente ele não vai mais querer se comunicar, né? Vai suspender a comunicação, vai evitar se comunicar numa reunião. Por isso é que a reunião mediúnica, ela tem que ter um propósito sério. É preciso que a reunião mediúnica tenha uma proposta envolvida em seriedade, não uma reunião apenas para tratar de questões fúteis, né, de brincadeira, como aquelas brincadeiras que se faziam, ou talvez ainda se faça em algum lugar, dos copos, né, com os copos se moverem. Quer dizer, quais os espíritos que vão comparecer a uma reunião dessa natureza? São espíritos inferiores, espíritos brincalhões que querem se divertir, e que muitas das vezes essas reuniões, essas comunicações acabam gerando um processo obsessivo. O espírito depois, quando a pessoa, né, aqueles participantes das reuniões, querem dele se livrar, não conseguem, porque ele já está de tal modo identificado no psiquismo daquelas pessoas, entranhado na mente daquelas pessoas, que elas não conseguem mais afastá-lo. E é um problema realmente sério. Acaba gerando um processo obsessivo, que muitas das vezes traz consequências desastrosas, né, para as pessoas. Então, é por isso que as reuniões têm que ter uma proposta séria, uma proposta tem que ter um objetivo útil, um fim proveitoso para alguém, né, ou para o espírito, no caso das reuniões de tratamento espiritual, por exemplo, reunião de desobsessão, quando o espírito é trazido para ser tratado, para ser esclarecido. Então, é uma reunião que é proveitosa para o espírito, ou uma reunião de instrução, em que o mundo espiritual venha trazer mensagens instrutivas, mensagens esclarecedoras. Enfim, a reunião tem que ter uma proposta séria para poder atrair espíritos igualmente sérios, senão ela vai se degenerar para uma reunião de brincadeira com espíritos perturbadores que vão causar problemas para aqueles que dela participam. E Kardec conclui então esse item dizendo o seguinte: a identidade do espírito é comprovada da forma que ele quer ou que pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete. E muitas vezes essas provas existem em grande quantidade. O erro está em querer que o espírito dê essas provas, da maneira que o evocador deseja. É então que ele se recusa a submeter às suas exigências. Então, como diz Kardec aqui, na maioria das vezes, a identidade do espírito pode ser comprovada pelo teor da comunicação, pelo seu modo de se expressar, pelas ideias que ele sustenta. Enfim, tem muitas maneiras de se certificar quanto à identidade do espírito. O que não pode, diz aqui Kardec, é querer exigir do espírito essa prova, querer que o espírito apresente essa prova. Porque, se for um espírito, como nós dissemos, sério, um espírito que tenha outras ocupações, um espírito que tenha outras tarefas para desempenhar no mundo espiritual, ele não vai querer, então, perder tempo com
com aquele grupo mediúnico, né? Ele vai se afastar e não vai mais se submeter às exigências do grupo, se for um espírito sério. Agora, se for um espírito brincalhão, um espírito perturbador, um espírito zombeteiro, como se diz, esse aceita qualquer coisa, aceita qualquer exigência, aceita qualquer tipo de pedido que se lhe faça. Por quê? O que ele quer é se divertir, o que ele quer é se distrair. E se for um espírito mistificador também, ele vai aceitar se submeter a essas exigências, a passar por essas provas, porque ele vai querer ganhar confiança do grupo mediúnico para poder, então, apresentar suas ideias mistificadoras. Então, é preciso que se tenha isso em mente, principalmente aqueles que participam de grupos mediúnicos, de reunião mediúnica, né? A identidade do espírito pode ser comprovada pelo conteúdo da mensagem, repetimos, e não apenas pela assinatura ou não através de provas que nós queiramos exigir dos espíritos. Essa realmente, como disse Kardec aqui no início do estudo, é uma das questões mais complexas e difíceis da prática espírita. É essa questão da identidade dos espíritos. Mas, como nós vimos, pode ser solucionada essa dificuldade. Até porque, Kardec nos ensina isso no Livro dos Médiuns, o que importa, na verdade, é o conteúdo da mensagem, não é? Se a mensagem for boa, se for uma mensagem instrutiva, que vai nos trazer acrescentar alguma coisa no campo do conhecimento, no campo do esclarecimento quanto às leis morais, isso é que importa. Não tem nenhuma importância o nome do espírito que está ali assinando. Pode ser o próprio, pode ser ele mesmo, né, o espírito, até a assinatura pode ser autêntica, como nós vimos aí, pode ser um espírito da mesma equipe espiritual daquele cujo nome consta na mensagem, que está ali em nome daquele outro mais elevado, trazendo a mensagem. Então, o que importa, na verdade, é o conteúdo da mensagem. É a gente extrair da mensagem o pensamento, a ideia do espírito, ver se é proveitosa, se é compatível com o que a doutrina nos ensina, com os ensinamentos de Jesus, e desprezarmos aquilo que não serve, né? Quando nós vemos mensagens que trazem conteúdo duvidoso, mensagens mistificadoras. E um exemplo disso também vale a pena depois nós consultarmos no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, que Kardec traz uma série de mensagens apócrifas, ou seja, mensagens cujos nomes dos espíritos que assinam não correspondem realmente à personalidade desses espíritos. Então ele traz mensagem de Vicente de Paulo, por exemplo, ele traz mensagem assinada por Jesus, pelo próprio Cristo, enfim, mensagem assinada por espíritos de escola, né, espírito de elevação, mas que Kardec faz a análise do conteúdo e mostra que aquelas mensagens não podem estar provindo daqueles espíritos. São mensagens de conteúdo de valor muito duvidoso. Então, a gente encerra então esse item, identidade dos espíritos, já que ninguém mais quer fazer nenhum comentário, nenhuma observação. Vamos então encerrar esse nosso estudo e vamos então devolver a palavra para a nossa
amiga e companheira Elô, que vai fazer o encerramento. A você, Elô. Obrigado, Cristiane, Roberta, Rogério, Ângela, Francis, pela companhia desses minutos aí que nós tivemos juntos, e até uma próxima oportunidade. Ficam todos com Deus. Sérgio, meu amigo, muito obrigada, né? A gente observa esse conteúdo de Kardec, né? Esse estudo que Kardec nos traz, bastante esclarecimento, né? Fica aqui para nós a questão de termos o bom senso, de analisarmos sempre o conteúdo, né? Porque a gente observa que, infelizmente, a maioria desses espíritos ainda que, vamos dizer assim, que vem trazendo esses conteúdos duvidosos, nunca são mensagens que acalmam, que tranquilizam os nossos corações, né? São sempre mensagens que falam de fatos, vamos colocar assim, infelizes, né? Ou acidentes, ou que está acontecendo isso, ou que está acontecendo aquilo. E na realidade a gente observa que os espíritos superiores, né? Eles, quando vêm trazendo alguma mensagem, sempre de ordem moral, para que nós assim possamos refletir, analisar a nossa conduta, né? Analisar o nosso proceder. Então, eu estava lembrando também dessa questão da comunicação do livro de Dom Helder Câmara, que ficou aquela confusão, que a Igreja Católica está aceitando, e a Igreja Católica dizia que não estava nada, e que ficou rolando aqui na época na internet, né? E a gente até hoje ainda não sabe, mas se for analisar o livro em si, o conteúdo, né, é bem interessante. Então, se é ou não é, a gente precisa não se prestar na questão da assinatura, mas sim naquele conteúdo ali, analisar bem, olhar o que está dizendo a mensagem, o que ela está querendo trazer, e sempre lembrando, né, o Francis, o que o Zé sempre nos traz, né, a questão do crivo das três peneiras, avaliar se tem bondade, se tem utilidade, se tem verdade. Se a gente ficar preso em uma delas, é melhor a gente descartar, né? Mais vale a gente renegar 99 verdades a aceitar uma mentira. Então que a gente possa ter esse bom senso, né? Lembrar sempre desse estudo e, no caso, nos ocuparmos mesmo com os conteúdos edificantes, né? Então, Sérgio, muito obrigada pelo estudo. A gente agradece assim o amparo e vamos então fazer essa nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, a Caibar Schutter, o envolvimento que tivemos nessa noite, o esclarecimento, né, a intuição do nosso amigo Sérgio nas suas colocações, que foram assim bem claras para todos nós, que nós possamos estar sempre atentos, Pai querido, que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, que a gente sabe, né, que a nossa trajetória ainda tem situações que nos fazem ter aquele alto e baixo. Então que nós possamos estar vigilantes, atentos, estudarmos sempre, para que nós possamos estar cada vez mais esclarecidos, que nós possamos estar cada vez mais com os nossos olhos e ouvidos abertos e estarmos atentos. Que a Tua doce presença envolva os nossos corações, envolva os nossos amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que nós assim possamos, Pai, descansar agora o nosso corpo físico, mas sempre lembrando de encaminhar o nosso corpo espiritual para mais estudo, para mais esclarecimento, para oportunidade de trabalho no bem. E assim, Pai, encerramos então o nosso estudo dessa noite. Abençoa-nos a todos nós, abençoa a nossa equipe Espiritismo.net, abençoa o nosso lar, abençoa os nossos familiares e amigos que não puderam também estar presentes. E assim encerramos, com a Tua permissão, com a Tua bênção, o estudo desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja.